Olá, meu querido irmão, meu querido amigo. Mais uma vez queremos agradecer ao Senhor Deus por esta oportunidade que mais uma vez nos concede. Hoje, meus amigos, vamos falar a respeito do plano da salvação. Este é um tema que tem trazido, às vezes, a má compreensão da parte de algumas pessoas, mas vamos ver o que a Bíblia tem a dizer a respeito do plano da salvação. Entretanto, antes de nós começarmos com a nossa lição, com o nosso estudo, eu convido a você a poder ativar o sininho. Para quem é novo, pode ativar o sininho. Aliás, pode se inscrever e ativar o sininho. Finalmente, pode ali colocar o seu like para ajudar o canal a crescer. Também pode compartilhar o vídeo. Então, falar do plano da salvação, estamos a falar de um projeto que o Senhor Deus fez muito antes de criar o ser humano. Se formos a ler o livro de Efésios, capítulo 1, no verso 4 a 5, a palavra de Deus diz o seguinte. Presta atenção, meu querido irmão, para aquilo que a palavra de Deus diz. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Vamos orar. Maravilhoso Deus, queremos te convidar para que nos faça compreender a sua palavra. Vamos falar a respeito de um tema muito complexo, o plano da salvação. Por favor, Senhor Deus, tenha misericórdia de nós ao entender a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, meus queridos irmãos, o livro de João, capítulo 3, no verso 16, este é o verso central da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O plano da redenção ou o plano da salvação, quando Deus fez, ele fez na ausência do próprio ser humano. Vedem só que o plano da salvação, ele seguiu 3 estágios para sua concretização. O primeiro estágio, nós o encontramos no livro de Efésios, capítulo 1, verso 4 até 5. O texto que nós acabamos de ler há pouco, que diz que o Senhor Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Isto é, antes de nós termos sido criados, Deus já havia traçado o plano de nos criar. Antes de ter criado o planeta Terra, Deus já havia feito o plano. Deus é aquele que conhece o futuro. Deus é aquele que conhece o passado. Deus é aquele que conhece o nosso presente. Ele sabe o que vai acontecer daqui a 2 minutos. Ele sabe o que vai acontecer daqui a tantas horas. Ele conhece tudo isso. E porque ele já tinha previsto o comportamento que o Lúcifer, o anjo querubim que guardava a glória de Deus, teria, ele conversou. Ele falou com Lúcifer para que pudesse desistir das suas ideias errôneas. Se forem a ler o livro de Hebreus, por exemplo, capítulo 1, a partir do verso 1 até 11, ao de perceber o motivo que levou Lúcifer a se orgulhar. Vedem só que antes do orgulho, tem lá a inveja, tem lá o ódio. Então, esses problemas negativos são os que levaram Lúcifer a ter o maior problema negativo, que é do orgulho, que levou ou que fez com que ele fosse expulso mesmo do céu. Então Deus, porque Deus não devia trocar o seu plano por causa de um anjo, ele continuou com o seu plano e fez lá. Ele viu que o ser humano cairia e ele pensou, o ser humano depois vai cair. Qual será o plano a seguir para podermos remir este ser humano? O Senhor Deus viu que seria necessário que Jesus Cristo fosse morto, ou ele viu a necessidade de entregar a Jesus para salvar a raça humana. Contudo, nós vemos que a primeira coisa que fez, o primeiro estágio que Deus seguiu é o próprio plano da criação do ser humano e da criação de tudo. O segundo ponto, o segundo estágio que nós encontramos, ou que nós vemos Deus a seguir, é a própria criação. No livro de Gênesis, capítulo 1, do verso 1 ao último, nós encontramos lá a descrição da criação, como é que o Senhor Deus criou o planeta, ou como é que Deus criou o universo. O livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra.
No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus não começa com a criação. A criação é que teve o seu início, mas Deus já existia. E de acordo com a Bíblia, nós sabemos que Moisés foi quem escreveu o livro de Gênesis. Este foi o nível de inspiração que ele teve da parte de Deus. Ele teve a inspiração do princípio da criação da terra. Deus já existia. Deus não existe por ocasião da criação, não. Mesmo antes da criação, Deus já existia. Então é que nós estamos a encontrar aqui na Bíblia. Então no princípio o Senhor Deus criou a terra e os céus. No verso 2 a Bíblia diz: a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Esta terra não possuía forma. Hoje nós temos várias, cada um tem tentado dado ali uma forma geométrica daquilo que a Terra é, de acordo com o pensamento, talvez com qualquer literatura que tenha tido. Mas se formos a ler, por exemplo, o livro de Isaías, capítulo 40 ou 41, no verso 22, a Bíblia diz que Deus é aquele que está acima da esfera da Terra. Nós estamos a ver aqui, de acordo com a Bíblia, a estrutura esférica da Terra. Então a forma da Terra é esférica. Mas a Bíblia está dizendo que no princípio não tinha forma. Significa que era uma coisa que não tinha uma descrição assim tão devida. Não se poderia fazer a sua descrição. A única descrição é esta, que não tinha forma. Então Deus, ao criar o planeta ou o universo, porque o universo é composto de muitos outros planetas. Então Deus criou o universo, criou o universo todo durante um determinado período de tempo. E este período corresponde a 6 dias. Porque a Bíblia, a partir do livro de Gênesis, capítulo 1, do verso 3 até o verso 5, a Bíblia conta-nos aqui acerca da criação da luz, o ato da criação da luz, onde depois o Senhor Deus teve que fazer ali a separação desta mesma luz, para que a separação desta luz, uma passava a ser dia e outra passava a ser noite. Este foi o ato que o Senhor Deus praticou no primeiro dia. No segundo dia, a partir do verso 6 até o verso 10 por aí, a Bíblia conta-nos sobre a criação das duas expansões que separam águas de águas. Se formos a ler aqui no livro de Gênesis, o Senhor Deus cria aqui as expansões que separam águas de águas, isto é, água que está no céu e essas águas que estão aqui na terra. Isto foi no segundo dia. Também separou, não é, a água da porção seca. No terceiro dia, a Bíblia conta-nos sobre a criação da vida vegetal. A vida vegetal, criação das plantas que descem frutos, criação de tudo que é vegetal. Se formos a ler a partir do verso 11 até 13. Mas a partir do verso 14 até 19, a palavra de Deus aborda aqui sobre a criação dos grandes luminares, o sol, a lua, tanto como as estrelas. Isto foi no quarto dia. No quinto dia, o Senhor Deus cria aqui a vida animal, a partir do verso 21 até o verso 25. Então a última coisa que o Senhor Deus criou foi o ser humano. Nos versos 26 até o verso 31, Deus criou o ser humano. Estamos aqui a falar do homem tanto como da mulher. Foram criados no sexto dia. Mas no sétimo dia o Senhor Deus descansou. Então Satanás, ao se rebelar no céu, ele foi expulso de lá do céu para o universo, não para o planeta Terra, mas sim foi expulso para o universo. Então o universo é composto de muitos outros planetas que têm outras pessoas. Por isso que a Bíblia no livro de Hebreus capítulo 11 no verso 2 diz: cremos, não é, que pela palavra de Deus, ou então cremos a partir da palavra de Deus que Deus criou outros mundos. Então além do nosso planeta existem outros planetas que o Senhor Deus criou. Então voltando para a questão do assunto que estamos a abordar aqui,
O segundo estágio que Deus teve que seguir é a criação. Ele fez o plano, depois teve que criar. Então, o último plano, neste segundo plano, nós vemos que quando o ser humano é criado, Satanás, depois de ter se rebelado no céu, ele foi expulso do céu, com os seus anjos juntamente. Então, quando ele vem para o universo, ele tentou enganar todos os outros planetas. O único planeta achado frágil, ou então que caiu, que cedeu ao diabo, foi o planeta Terra, onde a Eva quedou. A Eva foi enganada e Adão quedou. Por que quedou? Ou por que caiu? É que Adão cedeu. Ele sabia que a sua esposa estava em queda, mas ele acabou se dando ao luxo de pecar contra Deus, de cometer o grande pecado. Porque Deus, de acordo com o livro de Gênesis, capítulo 2, no verso 16, 17, Deus havia orientado Adão e Eva para que não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus havia orientado ao casal para que comesse de todas as árvores que estavam no jardim. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus havia orientado para que eles não pudessem tocar nesta árvore. Quando nós prestarmos atenção, perceberemos aqui que muitas vezes o ser humano gosta de fazer coisas que ele é proibido. E isto não começa de hoje, começa no jardim. Deus proibiu, mas o ser humano quis comer o que Deus havia proibido. Satanás personificou-se na serpente, ou então Satanás utilizou a serpente para enganar a mulher. Muitas vezes Satanás, quando quer tentar as pessoas, quando quer enganar, ele não aparece do jeito que nós podemos estar a imaginar que ele pode aparecer. Às vezes nós podemos pensar que Satanás já vai aparecer com aqueles chifres que nós vemos nos vídeos, que nós vemos em filmes, mas não é assim desta forma que ele vai aparecer. Aqueles filmes de ficção tentam fazer aquilo para desfigurar a imagem real do que ele é, para pensarmos que ele é daquele jeito, para nós aceitarmos os ditames dele com outra forma, mas não. Não é assim como nós devíamos ver ou devemos olhar para as coisas. Então muitas vezes Satanás, quando quer enganar, ele não vê do jeito que ele é. Ele utiliza outras coisas. E ele utilizou a serpente, que era mais próxima do homem. Vede só que muitas vezes Satanás, quando quer cometer também um grave erro, ele utiliza até membro da sua própria família, a pessoa mais próxima de si. Porque ele sabe que quando vocês entrarem em inimizade, vai ser difícil para vocês se entenderem. Por isso que Deus, quando deu aquela ordem, inimizade entre a serpente e a mulher, até hoje ninguém quer ver serpente. A serpente dá um arrepio, mesmo se ela estiver morta. Arrepia a pele. Temos esta inimizade com a serpente. Ninguém quer ver a serpente. E ela também sabe disto, que a ninguém deve aparecer. Então, aqui o ser humano pecou diante de Deus. Nós começamos a ver a partir desse texto que foi a partir disto que Satanás acabou introduzindo aquela doutrina da imortalidade da alma. Porque Deus disse que certamente morrereis, neste caso sim, no dia que eles comessem da árvore, então eles morreriam. E ele disse, não morrereis. Não vão morrer. Deus simplesmente não quer que vocês tenham um conhecimento como o que ele tem, ou acima dele talvez. Então, o homem por curiosidade acabou comendo. Numa primeira fase, parecia estar naquela êxtase. Parecia estar naquele nível elevado de conhecimento. No final das contas, viram que estavam nus. Então, é sempre bom e importante obedecer às ordens de Deus. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Porque vejam só, depois deles terem pecado, foi sacrificado um animal inocente pelo pecado do homem. Hoje, nós temos a oportunidade e o privilégio de salvação porque foi sacrificado alguém inocente pelos nossos pecados. E a esta pessoa, o que é que nós estamos a fazer? Meus queridos irmãos e amigos, o pecado é a maior doença, o maior vírus que existe no planeta Terra. E este pecado foi condicionado pelo diabo. Ele criou esse transtorno maior. Nós hoje gritamos por causa da Covid-19, mas Covid-19 não é culpado. Nós sabemos que é algo criado pelo ser humano no laboratório. Isso nós temos a certeza, por mais que não se fala abertamente. Há muita coisa oculta por detrás deste vírus. Mas o maior vírus é o pecado. E o remédio deste vírus é Jesus Cristo.
Por isso o plano da redenção ou da salvação foi feito muito antes. Algumas pessoas têm pensado que o Senhor tem predestinado as pessoas para a salvação. Não, queridos irmãos. Todo ser humano, ao nascer, já nasce predestinado a ser filho de Deus. Isto é, quando a pessoa nasce filho de Deus. Só que no final das contas, ou então ao longo do percurso, é que escolhe outro vetor. Porque o homem tem esta liberdade de escolha. Mas a vontade de Deus é que o homem pudesse permanecer na presença de Deus. Não importa se a pessoa nasceu no curandeiro. Não importa se a pessoa é filha de ladrão. Não importa se a pessoa foi sacrificada aos demônios. Não importa. Basta uma criança nascer, ou ao nascer uma criança, ela nasce filha de Deus. Só que ao longo do processo de crescimento é que a criança escolhe outros vetores. Deus escolheu ou predestinou salvar a toda gente. Só que algumas pessoas acabam se excluindo da presença do próprio Deus. Quando nós falamos de predestinação e conhecer o futuro, são duas coisas muito diferentes. As pessoas pensam que Deus predestina as pessoas para a salvação. Não. A questão da predestinação é uma questão robótica. Porque se Deus predestinasse as pessoas para a salvação, isto é, imaginem Deus a dizer o seguinte: eu quero que o Leonardo vista somente roupas pretas. Quer dizer, não importa se é na festa, qualquer sítio onde eu for, tudo que eu for a fazer, tenho que ter sempre roupa preta. Isto é o que se chama de predestinação. A pessoa está predestinada a pôr simplesmente roupa preta. Mas conhecer o futuro desta pessoa não significa predestinação. Porque Deus pode saber que no final das contas o fulano pode se perder. Deus não está a predestinar. Então, conhecer o futuro não significa decidir o caso para a pessoa. Deus não decide o caso para ninguém. Deus pode conhecer o futuro, mas a pessoa é que decide tomar este futuro. Então é importante nós sabermos que a questão da predestinação e a questão do conhecimento que Deus tem do futuro não significa que Deus obriga ou decide caso de alguém. Deus não predestina ninguém. Isto é, Deus não decide casos para ninguém. Deus conhece o futuro, Ele não decide os casos para as pessoas. E o último estágio chama-se o plano da redenção. Por isso que nós lemos ali o livro de João capítulo 3, no verso 16. O Senhor Deus enviou Jesus para morrer por nós, pelos nossos pecados, para nos remir do pecado. E o Senhor Deus, Ele pretende fazer o quê? Ele quer destruir o pecado. Meus amigos, ao Deus criar, por exemplo, o inferno, Ele não criou o inferno para o ser humano. Ele criou para o diabo e os seus anjos. É o que a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 25, no verso 40 a 41. O fogo de enxofre foi criado para Satanás e os seus anjos. Não foi criado para o homem. Mas o homem que escolhe seguir a Satanás vai ter que passar pelas mesmas condições, ou então pelas mesmas sanções que o diabo terá que passar. O fogo não foi criado para o homem, mas sim o diabo e os seus anjos. Então o homem que aceita seguir os ditames do inimigo vai ter que passar pelas mesmas sanções que o diabo terá que passar. Contudo, meus queridos amigos, o essencial ficou: Deus quer salvar a todos nós. Deus não se intromete nos nossos casos. Por isso que Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele que crer em Jesus e entregar a vida a Jesus, este será salvo. Mas aquele que não quiser, Deus não obriga a ninguém. Então, querido irmão, meu querido amigo, Jesus Cristo convida você a poder entregar a sua vida a Ele, porque Ele quer salvar você. Por isso, entregue a sua vida a Jesus. Verás que a sua vida vai caminhar devidamente como Ele precisa. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e amém.